Se me quiseres conhecer, estuda com olhos de bem ver esse pedaço de pau preto que um desconhecido irmão Maconde, de mãos inspiradas, talhou e trabalhou em terras distantes lá do norte. Ah, essa sou eu. Órbitas vazias no desespero de possuir a vida, boca rasgada em feridas de angústia, mãos enormes, espalmadas, erguendo-se em jeito de quem implora e ameaça. Corpo tatuado, feridas visíveis e invisíveis pelos duros chicotes da escravatura. Torturada e magnífica, altiva e mística, África da cabeça aos pés. Ah, essa sou eu. Se quiseres compreender-me, vem, debruça-te sobre a minha alma de África, nos gemidos dos negros no cais, nos batuques frenéticos dos muxopes, na rebeldia dos machanganas, na estranha melodia se evolando de uma canção nativa a noite adentro. E nada mais me pergunte se é que me queres conhecer, que não sou mais que um búzio de carne, onde a revolta da África congelou seu grito inchado de esperança. Olá, eu sou Mariana Pera, educadora do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil, e nós estamos no Núcleo África, Diversidades e Permanência do acervo de longa duração do Museu Afro. Nós acabamos de ouvir o poema Se Me Quiseres Conhecer, da escritora moçambicana Noêmia de Souza, e isso tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Nessa edição do Leitura de Obra, nós vamos conhecer as máscaras Mapico do povo Maconde. Olá, meu nome é Rafaele, eu sou uma das educadoras do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil. Hoje estamos fazendo a leitura de obra das máscaras Mapico. As máscaras Mapico são elementos presentes nos rituais de iniciação masculina do povo Maconde. O povo Maconde está localizado na região nordeste de Moçambique. Em meados de 1950, com o aumento do processo de colonização, houve também o aumento da violência e do trabalho forçado, o que obrigou esses povos a migrarem no território moçambicano. Foi nesse mesmo período, na região norte do país, que surge a Frelimo. Foi através do surgimento dessa organização que se inicia a guerra pela independência de Moçambique. Ao mesmo tempo, artistas e ativistas moçambicanos utilizavam de suas vozes para combater as violências e mazelas oriundas da colonização portuguesa no território. Em diálogo com o acervo do Museu Afro Brasil, apresentamos a vocês a poetisa Carolina Noêmia, a qual acabamos de ouvir. A partir de 1975, com a independência de Moçambique, Mapico, que é o ritual de iniciação Maconde, sofre algumas alterações, podendo acontecer em espaços públicos, festas e celebrações, o que não significa que a essência se perdeu. Pelo contrário, a performance se mantém na relação entre os mascarados e os músicos. Há um mito Maconde que conta a história de um escultor em que ele faz uma escultura de uma mulher, a mais perfeita de suas criações. Terminado o trabalho, o escultor foi dormir. E ao acordar, aquele homem, ele vê que a sua escultura se transformou em uma mulher de verdade. Escultor e obra, agora transformado em mulher, se unem. E então, a gente tem a fundação e a criação do povo Maconde. O meu nome é Sidney e eu sou educador do museu. E eu convido vocês a pensar a relação desse mito com a história social Maconde e a materialidade da máscara Mapico. Olá, eu sou Willa e faço parte do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil. Agora nós vamos para uma leitura mais formal das peças Mapico. Há no museu 9 peças expostas no total. Todas elas são esculpidas em madeira. Algumas possuem um detalhe de ferro, como esta, por exemplo, que conecta o lábio superior ao nariz, e todas possuem um desenho de couro cabeludo específico, que é preenchido com cabelo humano. As formas são naturalistas e com um forte teor estético. Embora não se pretendam naturalistas, as peças mais inventam que representam.
Enquanto partes de uma máscara, essas peças adquirem significado de mediação com o divino ao serem usadas, por exemplo, no tradicional rito de iniciação Maconde. O protagonista da festa, ao utilizar esta peça no alto de sua cabeça, constitui então o topo da máscara que cobre todo o corpo, diferente da noção de máscara que temos no Ocidente, que cobre apenas a face. Por se aparentarem realistas, essas peças podem parecer retratos esculpidos. Mas mapico ou máscara mapico menos é sobre a representação de fenótipos humanos e mais sobre o ato de ocultar o usuário para que se demonstre e apareça uma outra coisa. Além da aplicação de cabelo humano, é possível notarmos reproduções de escarificações em algumas peças, que também constitui o mágico do evento ritualístico. As máscaras rituais africanas são importante produção do continente africano, tanto no campo visual quanto no iconográfico. Aqui no Museu Afro Brasil, a sua leitura ela está dentro de nossos interesses em entender a aplicação nos espaços educacionais e a sua relação com a cultura e a história brasileira. Agora nós estamos na reserva técnica do Museu Afro Brasil. Eu vou conversar com o conservador sênior, o Renato Félix, que vai mostrar um pouco do cotidiano do núcleo da salvaguarda e conservação aqui do museu. Nós realizamos conservação preventiva, que são ações ou procedimentos para evitar que a obra sofra risco ou que vá para restauro. Então, nessa conservação preventiva, e a gente estava falando aqui da máscara mapico, que ela é de madeira natural, tem uma aqui que ela tem um pigmento que não é fixado, então qualquer intervenção ou abrasão ela pode produzir uma mancha irreversível, você não tem como tratá-la. Então, nós seguimos alguns procedimentos que salvaguardam a obra. O processo de higienização, de conservação preventiva, então a higienização seria a remoção da poeira. Então, temos uma capela de exaustão e a primeira etapa é, com uma trincha de cerda macia, é feita a remoção dessa sujidade superficial. Depois nós fizemos uma segunda fase da higienização. Depois dessa fase e durante esse processo, você também tem umas fichas de registro da obra e dos procedimentos, que ela é feita conjuntamente. Então, nessa ficha, você tem a ficha da instituição, que você tem a obra, a imagem da obra, tem um número de registro da obra. Então, a obra tem um registro, tem uma imagem que alimenta o banco de dados também, que tem um banco de dados que ele é digital. Então, e temos uma segunda ficha, que é a ficha que é dos procedimentos durante o trabalho. Como foi feita a higienização? Então, se usou a capela, se usou uma trincha, se usou isso. Então, assim, cada obra vai te nortear para um procedimento. Não é padrão, se faz, começou a obra, mapico assim. Cada um vai ter seu cuidado específico. Acabamos de assistir mais uma edição do Leitura de Obras do Núcleo de Educação. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos às próximas programações presencial e virtual do Museu Afro Brasil. Até a próxima!